Oi pessoal, eu sou o Eberton aqui do Gêmeos do Crime e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O que Fazemos nas Sombras, de Jennifer Hillier. Depois de lançar Nada Fica no Passado e Pequenos Segredos, a editora Faro trouxe para o Brasil o terceiro livro da autora Jennifer Hillier, intitulado O que Fazemos nas Sombras. E, gente, esse livro aqui ele não é um livro, ele é um acontecimento. Porque pensa num livro maravilhoso, um suspense eletrizante, que quando você começa você não consegue largar até você não descobrir tudo o que aconteceu. Esse é aquele tipo de livro que você pega e que você começa a ler e quando você for ver você já está na página 100 e você nem se deu conta, você esqueceu completamente da vida e está só focado na leitura, porque ela é uma leitura que te prende do começo até o final mesmo, é uma escrita bem envolvente, como nos outros dois livros da Jennifer também. Eu já li os dois, o Nada Fica no Passado e Pequenos Segredos. Eu gostei mais de Nada Fica no Passado, mas também gostei bastante de Pequenos Segredos. Mas meu novo favorito da Jennifer, com certeza, é O que Fazemos nas Sombras. Lançamento fresquinho da Faro Editorial, que está numa edição maravilhosa. Essa capa tá linda, 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 linda. E condiz totalmente com a história, o contexto que a história passa pra gente. Esse livro aqui, pra mim, 5 estrelas. E já adianto pra vocês que até o momento é o meu thriller favorito de 2024. Já li vários lançamentos desse ano, mas por enquanto O que Fazemos nas Sombras já é meu top 1. Eu dei 5 estrelinhas para esse livro aqui que eu devorei rapidinho. De tão maravilhoso, tão fluido e tão visceral que é a escrita e a história que a autora colocou aqui pra gente. Aqui na trama inicial desse livro, a gente vai ser apresentado a Paris Peralta, que é a protagonista da nossa história, e ela vai ser acusada assim de cara do assassinato do próprio marido, que é o Jimmy Peralta, um comediante super famoso, mega conhecido, e ela vai ser acusada do assassinato do próprio marido, porque a polícia vai chegar na casa dela e dentro da banheira está o corpo do marido dela morto e ela toda coberta de sangue e com a provável arma do crime na mão. Então, assim, de cara, a Pels vai ser acusada de ser a assassina do marido, de ter cometido esse crime ali. E apesar das circunstâncias, esse não é o maior medo da Pels, levar a culpa pelo assassinato do marido dela, não. Ela está mais preocupada que com a repercussão que todo esse caso vai levar, já que o marido dela é uma celebridade, né? Um cara super conhecido, era, já que ele já morreu, era um cara super conhecido. Isso atrai a atenção da mídia e o que mais preocupa a Pels é que com isso alguém do seu passado logo logo vai reconhecer ela por causa de tudo isso que está acontecendo, pelas notícias, e o maior medo dela é esse, que essa pessoa reencontre ela, encontre onde ela está, sabe como chegar até ela, e com isso traga de volta a sua vida antiga que ela lutou tanto para esconder, para praticamente enterrar a sua vida e se tornar a mulher que ela é hoje, a Paris Peralta que ela é hoje, já que ela enterrou o seu passado e virou uma nova mulher, definitivamente. Então, ela está mais preocupada com a repercussão que isso vai causar com a mídia, cobrindo o assassinato do marido dela, do que com levar a culpa pelo assassinato do marido. Mas é claro que o livro vai mostrar pra gente todo o processo da Pels tendo que se defender da acusação de ter matado o marido dela, lógico, mas a maior preocupação dela mesmo tá nisso, no seu passado ser descoberto, porque se o passado dela for descoberto, ela não vai ser acusada de apenas um homicídio, que seria o do marido dela. Ela será acusada por 2 homicídios. E o que seria pior do que ser acusada de um homicídio? Ser acusada de 2 homicídios. Então aí que começa a nossa história com a Pels tentando a todo custo que não descubram o seu passado, o que ela esconde ali na vida dela, o que ela deixou enterrado para trás para se tornar a mulher que ela é hoje em dia. Mas com toda essa cobertura da mídia, é claro que não demora muito para essa notícia chegar na pessoa errada, a pessoa porque a Pels mais teme que descubra tudo. E logo assim a Pels começa a receber chantagens de uma mulher chamada Ruby Race, que está presa há 25 anos por conta de um assassinato que ela cometeu bem semelhante ao que a Pels está sendo acusada no momento atual. Então a Ruby, ela começa a ameaçar a Pels porque só ela conhece a Pels, conhece a história do passado da Pels como ninguém conhece. A gente vai descobrindo ao longo do livro como que se conectam essas histórias. A Ruby, ela foi presa, como eu mencionei, por um crime semelhante ao que a Pels está sendo acusada.
E na época ela foi conhecida pela mídia como a Rainha de Gelo, por conta das circunstâncias que ocorreram, o crime ali que ela cometeu, que eu não vou dar detalhes, só lendo mesmo para descobrir. Mas, enfim, ela foi condenada à prisão perpétua, só que agora, 25 anos depois, ela está para ser solta. E aí ela começa a ameaçar a Pels, a expor os segredos da Pels, segredos que só ela sabe, só ela conhece, a verdadeira Pels. E é muito interessante, assim, a gente acompanhar a Pels com esse medo que ela tem de que seu passado seja exposto e sua vida antiga venha à tona para o público. No livro, a gente vai ter basicamente o ponto de vista de três personagens principais, que são a Pels, a gente vai conhecer de cara, assim, já a Pels, o livro sendo apresentando ela, a história dela. A gente vai ter o ponto de vista também do Drew, que é um jornalista, que ele tem um podcast, e de alguma forma ele vai acabar se envolvendo ali nesse caso. E também da Joey, que ela era uma jovem de 20 anos, se eu não me engano, 20 anos, só que a gente vai acompanhar a vida dela no passado, só que nesse passado ela já morreu num incêndio que aconteceu. A Joey já morreu, mas a gente acompanha bastante também na narrativa o ponto de vista da Joey. E o Drew, ele era o melhor amigo da Joey. Eles até chegam a ter um caso também, mas enfim, sem falar muita coisa também para não entregar muita história. Mas é basicamente o ponto de vista dos três, da Pels, do Drew e da Joey, que a gente vai conhecendo assim. E aos pouquinhos a gente vai vendo como que tudo se interliga, como que tá tudo conectado, as histórias. Vamos lá, falando sobre a Pels, como eu falei, a gente vai acompanhar ela sendo julgada pelo assassinato do marido dela. Ela sabe que não foi ela que matou ele, é lógico, e isso não é nenhum spoiler pra gente também, que fica evidente de cara que não foi a Pels que matou o marido. Isso fica bem evidente, sabe? Então a gente que é leitor também já sabe que apesar das circunstâncias, para a polícia achar que não tem outra solução a não ser ela assassina, não foi ela que matou o marido dela. Isso já fica nítido desde o começo. Mas aí tem todo o processo para ela se defender das acusações, provar que ela é inocente e tudo mais. E aí nisso na história entra o Drew, como mencionei antes, que de certa forma acaba se envolvendo com o caso. Ele tem um podcast que se chama O que Fazemos nas Sombras, daí vem o título do livro. E o Drew, ele inicialmente ele está cobrindo o caso da Ruby, porque como eu mencionei, no passado o Drew teve envolvimento com a Joey, que ela era a filha da Ruby, e agora que a Ruby vai ser solta, o Drew tá indignado com isso, ele não aceita que ela seja solta, porque como ele teve envolvimento com a Joey no passado, ele sabe que a Joey passou nas mãos da Ruby, a Joey que inclusive é filha da Ruby, não mencionei isso ainda, mas a Joey ela era filha da Ruby. Na época que a Ruby foi presa, se eu não me engano, a Joey tinha por volta dos 10 anos, 12 anos, alguma coisa assim. Era bem nova ainda. E o Drew sabe tudo que a Joey passou nas mãos da mãe dela. E tem o ponto de vista da Joey também, que é muito importante na história. A gente acompanhar a narrativa dela, ela contando os fatos ali. Pra mim, a parte mais interessante é quando o livro é narrado pela Joey, mesmo sendo entregue ali pra gente logo de cara que ela morreu no incêndio que aconteceu. Ainda assim, antes disso, dá tempo dela contar bastante coisa pra gente, assim, sobre como era a relação dela com a mãe dela. É uma relação bem tóxica e abusiva. A Ruby era uma péssima mãe, terrível, uma desgraçada. Não teria outra palavra para não descrever a Ruby como a não ser uma desgraçada, que literalmente fazia várias torturas psicológicas e físicas também com a Joey, que era sua filha, até que aconteceu o assassinato em que a Ruby se envolveu e foi presa. Mas então a gente vai acompanhar o ponto de vista, a história do ponto de vista desses três personagens. E o livro ele tem uma história muito fluida, uma narrativa muito visceral, assim, que deixa você intrigado mesmo com a leitura, desde que você começa, você não consegue largar, porque é aquele livro que te prende mesmo, aquela trama que você não consegue soltar enquanto você não descobre o que está acontecendo ali. Para mim foi uma leitura muito gostosa, maravilhosa. Como eu falei, para mim, O que Fazemos nas Sombras é o melhor thriller de 2024 até agora. Foi um livro que me prendeu bastante desde que eu comecei. Eu li ele em 2 dias, se eu não me engano. Se não fosse por conta do trabalho, eu acho que eu lia tudo de uma vez só. De tão viciante que foi. Aquela leitura bem fluida, capítulos bem curtinhos. E a autora sabe como prender a gente no final de cada capítulo.
E é muito bom, muito interessante a gente acompanhando como que todas as histórias ali vão se interligando, se conectando ao longo da trama. E como eu falei, o livro ele vai se passar, vai se intercalar bastante entre passado e presente, porque mostra muito do presente da Pelvis, na questão do assassinato do marido dela, e o Drew também no presente, mas ao mesmo tempo ele intercala muito no passado, que vai mostrando muito do passado da Joey e da Ruby, como é que foi a vida das duas ali, até o momento da prisão da Ruby. Muito interessante acompanhar assim essa mudança entre passado e presente e o livro intercalando. Fica muito bom. A Jennifer ela soube como conduzir a história e deixar tudo bem amarradinho ali, sem nenhuma ponta solta e fazer com que prendesse o leitor assim desde o começo, sabe? É uma leitura muito envolvente. Como eu falei, uma escrita muito fluida, os capítulos são bem curtos e dá para você ler de boa. E você fica preso, vidrado na história. E quando você chega ali mais ou menos na metade da história, ou até antes, tem um plot twist, que é um baita plot twist, que eu fico muito feliz por ter acertado esse plot twist. Não é muito difícil, sendo sincero, não é muito difícil de desvendar esse plot twist, ainda mais se você tem costume de ler thriller, suspense, como eu, não fica muito difícil assim da gente já desvendar e descobrir o que está acontecendo ali. Eu meio que tive ajuda relembrando de um livro que eu já li anteriormente, me ajudou a identificar esse plot twist que estava vindo pela frente. Quando eu li umas coisinhas ali, eu já pensei, tem uma coisinha ali, é isso, é isso, é isso. Quando chegou na hora, realmente era o que eu estava pensando. E não é porque a gente descobre facilmente o plot twist, o que é ali o plot twist, em momento nenhum isso acaba estragando a experiência de leitura. Para mim, muito pelo contrário, fica muito melhor quando o livro chega nessa fase, dessa virada, fica melhor ainda. E eu fiquei muito feliz de ter acertado. Mas aí nessa parte o livro só vai melhorando mesmo. E a escrita continua fluida, do começo até o final mesmo, não tem um momento que o livro dá aquela caidinha, assim, sabe? Que ele começa ótimo, depois dá uma pausa, fica meio fraquinho. Eu não acho que acontece isso aqui com o que fazemos nas sombras. Para mim, o livro segue o mesmo ritmo, do começo até o final. E eu achei isso muito bom. A Jennifer, ela realmente soube conduzir a história muito bem, assim, pra gente. E esse plot twist é de tirar o chapéu, sinceramente. A Jennifer fez uma coisa magistral aqui. Como eu falei, não é difícil de você desvendar, mas isso em momento nenhum tira a boa experiência de leitura que é pra gente. Pelo contrário, só melhora, porque aí a gente vai entendendo melhor a história e como tudo vai se conectando ali da melhor forma possível. E o final, pra mim, é super satisfatório. O final desse livro também não é lá tanta surpresa assim, uma coisa, nossa, jamais imaginar. Passou pela minha cabeça em alguns momentos, mas chega a ser surpreendente sim. Só não é um final lá bem, bem, bem surpreendente, sabe? Tanto que lendo o final dele me lembrou muito o final de um livro do Charles Lia. Não vou falar qual livro, para não acabar entregando um spoiler, mesmo que de forma indireta, mas me lembrou muito o final de um livro do Charles Lia, que inclusive tá a plaquinha do Charles Lia bem aqui em cima, porque eu sou muito fã do Charlinho, é claro. Mas é um final bem satisfatório. A Jennifer entrega uma história bem amarradinha, sabe? Sem nenhuma ponta solta. Então, tudo que ela propôs aqui no começo, ela soube explicar pra gente. Não deixou nada sem explicação, nada por fora. É um livro muito maravilhoso, como eu falei pra vocês. É uma leitura bem rápida, bem fluida. Se você tiver tempo sobrando, pega esse livro, porque você não vai querer largar ele enquanto você não terminar, viu? Super recomendo pra vocês. O que Fazemos nas Sombras, com certeza pra mim ele foi 5 estrelas, até porque, como eu falei, pra mim, melhor thriller do ano até o momento. Teve vários que eu li já, que eu tinha uma expectativa alta, e acabaram decepcionando, infelizmente, mas O que Fazemos nas Sombras me entregou muito mais do que eu esperava. Então, pra mim, sinceramente, é o melhor thriller que eu já li esse ano até agora. 5 estrelinhas e já virou meu favorito da Jennifer. Eu adorei demais essa leitura. Muito, 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 muito bom. Recomendo para todo mundo. Quem tá numa ressaca literária, é uma ótima recomendação esse livro, porque você pega ele e não consegue largar até você chegar no final e entender o que realmente está acontecendo ali. E a autora, em momento nenhum, deixa a desejar nada da história. Ele tem uma premissa muito boa já desde o começo e ela entrega isso pra gente até o final. E é muito, muito, muito bom.
Recomendo demais para vocês essa leitura. E vale ressaltar também que não fica explicado nem na sinopse nem nada, mas eu acho que seria importante ressaltar que esse livro ele tem uns gatilhos assim bem fortes, como todo livro da Jennifer, na verdade, né? Aí umas coisas bem pesadas para acabar gerando gatilhos em algumas pessoas. E vou mencionar aqui alguns temas que seriam a violência física, violência psicológica e violência sexual também, já que ele envolve estupro e pedofilia também. Enfim, ele tem uns temas bem pesados, uma história bem pesada aqui. Então acho que seria bastante importante ressaltar aqui para vocês, porque na sinopse não entrega nada disso, sabe? Então, de repente, uma pessoa sensível vai acabar pegando o livro para ler e não tem noção que tem umas coisas pesadas, uns gatilhos grandes desses, então acho que seria interessante ressaltar aqui para vocês. Mas é aquele livro vira página que você começa e vai lendo, 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 quando você vai ver, tá na metade, quando você vai ver, já tá terminando o livro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, O que Fazemos nas Sombras, de Jennifer Hiller. Leiam esse livro, vocês não vão se decepcionar. Fica aqui a minha recomendação de leitura para vocês. E se gostaram do vídeo, não deixa de deixar um joinha aqui para poder ajudar no crescimento do canal. E compartilhem também, deixem seu like, se inscrevam. E é isso, até a próxima, pessoal. Não deixem de ler O que Fazemos nas Sombras.